O objetivo deste vídeo é registrar a diferença no direito tributário, a diferença entre contribuinte e responsável. Isso vai ser feito aqui através do caso específico da figura do contribuinte responsável no caso de falecimento de uma pessoa que tem um patrimônio. Então, antes da morte, o contribuinte é o falecido. Tecnicamente, se usa o termo de cujus, expressão latina significa de cujo, a pessoa de cuja morte está se tratando. Se o falecido não pagou os tributos devidos antes da sua morte, o responsável é o espólio na pessoa do inventariante. Então, é uma situação típica daquilo que o Código Tributário distingue como sujeito passivo de obrigação tributária, que pode ser contribuinte, se tiver relação direta com o fato, ou responsável, se ainda não tenha relação direta com o fato, foi pela lei assim designado. Então, no caso, por exemplo, dos tributos devidos pelo falecido antes de sua morte, o espólio é o responsável se esses tributos não foram pagos. Após a morte e antes da partilha, o contribuinte é o espólio e o responsável são os responsáveis, no caso concordando, são os herdeiros. Quer dizer, se o espólio deixa de pagar os tributos devidos após a morte e antes da partilha, os herdeiros são, pela lei, designados como responsáveis por esses tributos devidos. E o juiz não dá a homologação da partilha se não forem quitados esses tributos. Após a partilha, o contribuinte são os herdeiros e não tem responsável, são os herdeiros simplesmente cada um responsável pelos tributos daí em diante decorrentes da divisão dos bens. É isso aí. Então isso foi uma caracterização, através desse exemplo, da distinção entre sujeito passivo da obrigação tributária, que pode ser ou contribuinte ou responsável.